Vamos começar? Oi, câmbio. Tá me ouvindo? Eu consigo ouvir o Samu, acho que deu um ok lá. Pode iniciar, O áudio tá bom? Samu? Tá, tranquilo, Luciano. Tá de boa? Boa noite, com muito frio. Que delícia, né? Pra quem tá passando frio, eu tô passando um frio danado aqui em São Paulo, então Aqui eu e mesmo, tá? frio não temos muita negociação, não, tá, gente? Adamo deve estar num clima maravilhoso aí, né? 24 agora. Ô, delícia. Aqui tá bem frio, cara. E qualquer ventinho pra mim é tempestade. Então, irmão. Tu é louco. Quando eu vejo Samu, quando eu faço reunião com o Samu, que eu vejo o Samu todo encapotado, eu falei, ih, tá nevando lá, e aqui também. Boa noite para todos, bem-vindos, bem-vindas. É um prazer imenso poder partilhar um pouco desse tema incrível que eu sou apaixonado também. É claro que eu sou apaixonado mais pela constelação familiar, apesar que a hipnose clínica com abordagem ericksoniana, para mim, das duas formações que eu já fiz, fez toda a diferença em minha vida e na minha prática terapêutica também. É a segunda ferramenta que eu mais utilizo dentro do princípio do campo das constelações, na psicoterapia também, porque ela verdadeiramente tem um efeito extraordinário quando se fala de princípios de ressignificação, né? A gente utiliza muitas metáforas para estabelecer um campo de. É uma das possibilidades de ferramentas que a gente utiliza para poder gerar um nível de acessar de forma mais profunda um campo de informação mais inconsciente, né? E essa abordagem ela traz a possibilidade da gente estabelecer uma conexão profunda com aspectos da memória celular e trazer de volta um campo de experiência incrível, né? Porque quando a gente está no campo das constelações, por exemplo, no campo da psicoterapia, a gente acaba que entrando em estados alterados de consciência naturalmente. São princípios naturais, né? Do movimento de conexão com a imagem que eu estou vendo, com a fala que eu estou comunicando, que faz com que muitas vezes eu naturalmente, sem nenhum tipo de esforço, eu chegue a um estado de alterado de consciência, onde eu vou acessar um determinado conteúdo e trazer de volta essa consciência, né? Então, a gente, em constelação familiar, por exemplo, seja individual ou em grupo, a gente tem uma perspectiva de, naturalmente, a gente volta a fases primeiras da nossa infância, 0 a 7 anos, 7 a 14 anos, depois 14 a 21 anos, as três primeiras fases essenciais, trazendo essa perspectiva de contato com uma memória, mesmo que eu não lembre dessa memória. Então, eu altero o estado de consciência natural, volto a esse espaço, no espaço-tempo, essa informação e trago esse conteúdo de uma forma muito única, né? Então, a gente vai conduzindo com princípios dos movimentos das mãos, com a tonalidade da voz, com algumas técnicas específicas de indução. Ou sem indução, porque, como eu falei, muitas pessoas vão de forma natural a esse campo da hipnose, auto-hipnose, de uma forma muito única no processo, né? E esse movimento fez com que a gente falasse assim, Adamo, vamos montar a formação novamente, que a gente já deu essa formação em várias cidades, em vários momentos, inclusive aí em Chapecó, a gente já fez isso. Eu quero levar essa formação para outras cidades também, onde eu atuo, para gerar um nível profundo de a gente está trazendo nessa formação, nessa nova formação que começa agora em julho, uma nova roupagem, com novos conteúdos, com novas técnicas, inclusive, né? Em uma perspectiva muito prática do campo da hipnose. A gente não vai fazer uma formação de um final de semana só, são 4 finais de semana, justamente para que você possa verdadeiramente aprender hipnose. É diferente de outros cursos que você tem aí fora, porque eles geralmente acontecem numa sexta, sábado, domingo, né? E você sai lá com certificado de hipnólogo e, mais uma vez, é um risco, na minha percepção, é um risco que você se coloca diante dessa terapêutica que também é profunda e que pode gerar o que a gente chama de retraumatização. Então, a gente propôs fazer essa formação em 4 módulos, é o que vai acontecer em 4 módulos, e a gente vai levar primeiro essa formação para Chapecó, começando agora dia 2 e 3 de julho, é isso?
2 e 3 de julho. Não, E. não, é no Não? primeiro final de semana de julho. Agora a data é 5 e Que data 6, que é essa, Luciano. amor? 5 e 6. Isso, 5 5 e e 6 de 6 de julho, né? julho. Isso. Sempre nos primeiros Se- finais de semana. No Primeiro primeiro sábado e final. domingo de julho vai ter o primeiro módulo com o professor Adam. É, Ele vai falar um pouco do que vai abordar lá e na perspectiva do que a gente vai trazer também. A gente vai ter acesso a muitas técnicas, incluindo técnica do magnetismo, para que a gente possa aprender a trabalhar isso de uma forma terapêutica. Não é hipnose de palco, não é hipnose de show, é hipnose profunda, terapêutica e clínica. Então a gente vai fazer o primeiro movimento com essa roupagem nova do curso de hipnose clínica, com uma abordagem ericksoniana também, em Chapecó, dia 5 e 6 de julho, agora no próximo mês. Então, você que tem interesse em estabelecer essa conexão de aprender ou fazer novamente essa formação, porque ela vai estar diferente, ou estabelecer o movimento de aprender uma nova técnica, vem que esse curso vai ser incrível, vai ser ministrado por mim, pelo Adamo, talvez a professora Karina Rodrigues também participe, ela deu um módulo, não está certo ainda, estamos vendo com ela, mas vai estar eu e o Adamo nessa formação, para que a gente possa dar o melhor daquilo que eu aprendi durante toda a minha vida com hipnose ericksoniana, com hipnose clínica, e poder juntos agregar mais uma abordagem, mais uma técnica, para que a gente possa estabelecer um movimento de estar mais preparado para esse campo que a gente trabalha como terapeuta, né? Assim como outras abordagens agregadas à constelação familiar ou até à psicoterapia, como a hipnose clínica, a gente vai conhecer um pouco do potencial de como que a gente vai trazer esse movimento para a prática, né? Então, isso é através de várias técnicas e vários processos que a gente vai estabelecer como movimento. Então, eu vou passar a voz agora para o Adam, para que ele possa gerar o movimento. Espero que vocês possam aproveitar o máximo, daqui a pouco eu volto novamente, aproveitar o máximo essa aula de hoje, tá? É uma introdução, na realidade, são conceitos básicos. O Adam vai trazer também uma prática, um exercício simples para que a gente possa experimentar esse movimento online, que também é uma possibilidade de trabalhar a hipnose, e a gente vai se falando no decorrer do tempo, tá? Bem-vindo e bem-vindas, um beijo para vocês, saudade de vocês e até breve, tá? Vamos lá, Aldomão. Beijo. Oi, Lu. Olá, olá, boa noite a todas aí, a todos. É uma alegria, né, estar aqui. O Luciano aí é uma pessoa que a gente tem contato desde 2018, né? Então se vão aí alguns anos nessa jornada. Uhum, E aí eu vou falar um pouco, né, sobre essa experiência da hipnose e também, como o Luciano propôs, né, a gente fazer um exercício simples, porque eu não sei qual o grau de contato que vocês têm, né, com a hipnose, mas para quem tem zero contato, às vezes tem um imaginário, uma ilusão, né, de que através da hipnose você vai apagar, vai, né, se deixar entregue completamente ao outro. E o que a gente observa na hipnose é que nós fazemos em transe algo que a gente faria também em estado natural de consciência. Então, não existe tanto esse imaginário, né, de que alguém vai te dominar completamente, que vai te mandar fazer ali algumas coisas. Antes de entrar já no que eu entendo como definição de hipnose, eu quero só fazer um comentário em cima do que o Luciano trouxe, quando ele, né, lembra que esse encontro e a nossa formação é voltado para hipnose em atendimento clínico, né? E aí eu quero reforçar que atualmente no Brasil, né, todos os conselhos de saúde, Conselho de Medicina, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Psicologia, né, os conselhos, eles já há muito tempo adotam a hipnose e aceitam a hipnose como prática, né? Óbvio que por seus profissionais, né? Então, se você é psicólogo e quer incluir a hipnose no teu atendimento, se você é fisioterapeuta e quer incluir a hipnose no teu atendimento, se você é médico, se você é dentista, né? Todas essas áreas, elas são hoje, né? Elas já são há um tempo, né? Autorizadas a incluir hipnose também na sua prática, porque a hipnose é uma das coisas que já vem sendo estudada e debatida, inclusive no meio científico acadêmico há algum tempo, né?
O Luciano também lembrou sobre o vínculo com a constelação, né? E aí eu quero também pontuar isso antes de entrar em hipnose, né? Um dos motivos que me fez estudar constelação foi uma dissertação de mestrado, né? Que a autora fez lá um comentário que o Hellinger, né? Que é quem organizou as constelações, foi estudar com o Erickson, né? Nos Uhum, Estados Unidos. sim. Então, existe já né, uma influência natural da hipnose, né, pelo menos da ericksoniana, nas constelações, né, porque o Hellinger estudou programação neurolinguística, estudou hipnose, estudou aquela teoria Análise primal, né, terapia transacional, teoria primária, análise familiar, psicanálise. então, então acaba que, né, existe um pouco já do Erickson aí né, nas constelações também. E nós, como consteladores, né, também é importante que a gente inclua esse processo. Então, percebe que a nossa formação, a gente vai olhar para todo esse público, né? Então, se você é constelador, nós vamos trazer uma formação técnicas, objetivas, práticas, vivenciais, para que você experimente isso, incluindo na tua constelação. E se você não tem contato com a constelação, mas é terapeuta, né, de outras abordagens, de outras áreas, você consegue, através dessa formação também, né, incluir, né, a hipnose no teu dia a dia. Inclusive, se você não é terapeuta, e esse é o primeiro passo que você está dando para essa área das terapias, né, também é bem importante, né? Assim, essa formação vai te habilitar a atender pessoas com a hipnose, né? Assim, esse é o nosso objetivo, esse é a nossa ideia, por isso que a gente reuniu, né, 4 módulos aí com uma série de práticas e de informações, né? Só que aí alguém que está aqui pode pensar assim, mas eu não quero atender ninguém. A hipnose vai ser útil para alguma coisa? Vai ser útil para o teu contato diário com pessoas, né? Porque eu tenho certeza que você lida com pessoas o tempo todo, independente da sua área. E principalmente um ponto muito rico que eu acho é para desenvolvimento pessoal. Quando você aprende a fazer exercícios de auto-hipnose, você consegue dormir melhor em determinadas situações, você consegue se manter equilibrado em determinados momentos, você consegue lidar com situações que emergem do inconsciente, inclusive com emoções, né, que nem sempre a gente consegue nominar. Então, estudar hipnose também nos ajuda a autoaplicação, né? Também nos ajuda a exercitar essas técnicas e mergulhar, né, nessa mente que é tão subjetiva, tão abstrata, né, que é um universo tão íntimo que nem sempre a gente consegue visualizar ou acessar completamente esses recursos que nós temos. Através da hipnose também é possível encontrar esses recursos, né? E aí, só para trazer para vocês um pouco da minha experiência com hipnose, né? Quando o Luciano me conheceu, eu já era, né? Eu já trabalhava com hipnose. E a minha experiência com a hipnose, ela é incrível, assim, porque como psicanalista, eu consegui, através da hipnose, manejar quadros específicos de sintomas e de transtornos, né? Como síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, né? Enfim, alívio desses sintomas mais específicos, né? E aí eu também fui me aventurando em ambientes de saúde, né? Então, eu atuei no centro de especialidade odontológica, inclusive tive a oportunidade de fazer anestesia com hipnose, né? Anestesia e analgesia com hipnose. Trabalhei em hospitais aqui na região, né? Trabalhando tanto com a maternidade como também a UTI, né? E também com os próprios profissionais da área da saúde que trabalhavam em dos hospitais. Então, a experiência que eu fui experimentando mesmo, né? Que eu fui aplicando a hipnose no meu dia a dia, além desses anos de clínica, né? Porque eu tenho aí já 13 anos, agora em agosto eu vou completar 13 anos de clínica com a psicanálise e com essas outras áreas. Além da minha experiência clínica privada, né, eu também fui experienciando aí essas alternativas de uso de hipnose. E aí o Luciano, enfim, né, aí tem uma vasta experiência também.
E aí a gente oferece, né, toda essa experiência com as técnicas que a gente foi afinando, que a gente foi alinhando, né? Porque uma coisa é você estudar lá nos livros, outra coisa é quando você aplica e vê o que é que funciona melhor, o que é que funciona melhor com determinado público, o que é que funciona melhor em determinado contexto, né? Então a gente já vai levar para vocês tudo isso mastigado, triturado, experimentado, né? Vivenciado, né? Em grupos e individualmente, né? Então é uma oportunidade legal, é uma oportunidade incrível, assim, né? Ah, e aí, o que é então a hipnose, né? Já que eu não sei exatamente com que público que eu estou falando, né? Então, a hipnose é uma área específica que estuda estados de transe. Esses estados de transe, eles podem ser induzidos ou eles podem ser naturais. Uma das coisas que o Erickson mais fazia era a habilidade de identificar estados de transe naturalmente. Então, o Uhum. Milton Erickson é um psiquiatra norte-americano que morreu em 1980, né? Então, por isso que tem uma influência também muito próxima dessas áreas da saúde, né? Porque o Erickson, como psiquiatra, ensinava hipnose na faculdade de medicina, né, nos Estados Unidos. E o Erickson acabou percebendo que existe um modelo de hipnose clássica, que a gente também vai apresentar um pouco dessa hipnose, né, mas que tem suas limitações. Tem algumas pessoas que não respondem bem às técnicas de hipnose clássica, que não fazem o mecanismo de entrar em transe. Então, algumas pessoas que têm transtorno de ansiedade, por exemplo, dizem assim: eu não consigo me concentrar, eu não consigo fazer isso aí que você está me pedindo. E tem um desafio maior, talvez, de entrar em estado de transe com as técnicas clássicas. E aí o Erickson disse assim: olha, o meu trabalho é personalizar a forma com que eu vou te conduzir para o estado de transe. Então, o incrível é isso, como é que eu vou tirar a pessoa de um estado de vigília, de atenção, né, ali, inclusive de super atenção, no caso de uma crise de pânico e tal, e deslocar a atenção dela para um outro lugar. Então, o Erickson, ele trabalha com esse estado de transe o tempo inteiro como um estado natural do ser humano. E aí eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora, você já passou por isso. De você estar com uma pessoa super chata, que você detesta, mas tem que estar lá naquele ambiente. E aí você olha e jura, você está super cansado, cansada de estar ali. Você jura que já passaram 2 horas e quando você olha no relógio só passaram 5 minutos, né? Assim, você, meu Deus, ainda tenho que aguentar essa pessoa não sei quanto tempo, né? Ou o contrário, de repente você encontrou uma pessoa que há muito tempo você não encontrava, que você gostava muito dele ou dela, e aí você passou ali, você tem a sensação que você passou só 5 minutos conversando com ela, e de repente se passou 1 hora e meia e você já está atrasado para o próximo compromisso. Então, distorção de tempo é uma característica de que a pessoa está em estado de transe, né? Então, você vai perceber, se você não tem contato nenhum com a hipnose, que muito do nosso dia nós estamos em estado de transe. Quem aqui nunca pegou o Instagram para rolar ali o Instagram 5 minutinhos antes de dormir e quando viu, se passou 1 hora e meia, né? Então, as redes sociais, elas são hipnóticas, né? Alguns filmes são hipnóticos, né? Algumas músicas são hipnóticas para a gente, né? Então, o estado de transe ele é um estado completamente natural. O convite para o hipnoterapeuta em poucos segundos de contato com o teu cliente, com o teu paciente, estabelecer um nível de conexão intensa e profunda ao ponto de você conseguir manejar aquilo sem precisar de todos os recursos do cinema, da música, né, das redes sociais. E é isso que a gente entrega em informações como essa, né? Luciano, tem alguma pontuação, algum comentário ou eu sigo? Pode seguindo, depois eu falo. Pode seguindo. Ah, beleza. Eu estou aqui com algumas anotaçõezinhas, aí eu Uhum. estou seguindo, então. Então, outra coisa que é muito rica para vocês perceberem é que o Erickson, ele tinha um sistema de comunicação específico. Então, uma das coisas que a hipnose ericksoniana, um dos rótulos, né, que a hipnose ericksoniana tem é como a hipnose é através do diálogo, né, ou a hipnose conversacional.
Não é bem esse termo, porque acabaram, enfim, essa é uma abordagem que acabaram patenteando, mas o Erickson ele fazia muito atendimento desse jeito. Você chegava lá, muitas vezes você falava brevemente qual era a tua questão, o que era que você estava sofrendo, e o Erickson conversava contigo aparentemente sobre assuntos que não tinham nenhuma relação com aquilo que você tinha trazido, mas ali ele estava plantando algumas ideias no inconsciente que já começavam a se manifestar ali. Então, a habilidade que o Erickson tinha de fazer isso era extraordinária. Então, ele ia fazendo com que a pessoa sentisse que a transformação foi ela mesma quem provocou na vida dela, né? Que foi ela mesma que encontrou um ponto e de repente assim, ó, oh, nossa, né? Antes eu não enxergava isso. E aí o Erickson fazia essa espécie de manejo, sempre considerando, como o Luciano também já trouxe, né? Metáforas, é, comparações, personalizações, que a gente inclusive chama isso de feito sob medida, né? Então, nem sempre é um transe formal, em que a pessoa está de olhos fechados, completamente relaxada lá, né? E ouvindo aquela condução. Muitas intervenções com hipnose ericksoniana, elas são diretas, objetivas, com poucas palavras, às vezes, né? Às vezes não, a gente precisa elaborar um pouco mais, que tiram a pessoa de um estado de mais consciência e levam ela para um processo de maior internalização. Por isso que eu acho que aqui tem alguns consteladores e consteladoras, né? Então, por isso que é um recurso muito rico na constelação. Porque, às vezes, a pessoa está enxergando aquilo na constelação, mas a cabeça, o racional, né, tá brigando com aquilo. E aí nós conseguimos driblar a barreira da resistência com estratégias de comunicação hipnótica, né? Então é um dos pontos que é bem importante. Ah, Adam, eu não tenho contato nenhum com a hipnose e eu escuto muito falar que hipnose é regressão, não é? A estratégia da regressão é uma das abordagens que a gente consegue fazer através da hipnose. A regressão é um caminho da hipnose, mas não é o único, né? Então, sim, é possível que a gente conduza um sujeito para um estado de regressão a depender da necessidade, do contexto, né? Então, regredir de repente a alguma memória dolorosa para ressignificar, ou regredir para um determinado período da vida para que possa visitar determinados recursos, ou até mesmo se despedir de determinados eventos da vida, né? Então, é uma estratégia da hipnose, sim, a regressão, né? Mas não é a única, né? Inclusive, existem muitos recursos da hipnose que são, né, de projeção em vez de regressão, né? Então, muitas vezes a gente constrói determinadas projeções, principalmente quando a gente lida com medo, né? Quando a gente lida com situações em que a pessoa precisa se visualizar com mais recursos em determinados contextos do que vai acontecer daqui a pouco na vida dela, né? Então, a hipnose é um leque, né, de possibilidades em que a gente, como eu já disse a vocês, a gente vai desde questões mais objetivas e diretas até questões mais complexas, fazendo inclusive um processo de tratamento. Então, eu vou aprender técnicas que eu possa ajudar uma pessoa a superar um medo numa única sessão, numa única intervenção? Sim, é possível fazer isso numa única intervenção. Às vezes não. Às vezes é um trauma muito grande, um medo muito grande, que a gente precisa construir um contexto de intervenção ali, né? De terapêutica, né? Para que ela consiga acessar esses recursos, que podem ir, né, de 5 sessões, 10 sessões, ou até um conjunto de sessões acompanhando terapeuticamente, né? Só que é sempre importante lembrar que, se eu sou hipnoterapeuta, eu vou sempre usar essa estratégia da racionalidade e do estado de transe, né? Então, eu só me digo hipnoterapeuta a partir do momento que eu faço esse diálogo com a condução para o estado de transe, né? Então, é bem importante que eu me mantenha intervindo sempre nessa proposta do estado de conduzir o meu cliente, o meu paciente, ao estado de transe, tá?
Adam, mas você falou muito sobre o Erickson, né? Então, como eu disse, assim, a hipnose clássica, ela existe há muito tempo, é até difícil a gente mapear, né? Porque existem símbolos que mostram que a hipnose clássica talvez já estivesse presente na origem da humanidade, sabe? Até mesmo ali existem símbolos que a gente acredita que até mesmo o povo do Antigo Egito já usava hipnose, né, entre si, enfim. Então, é difícil a gente dizer assim, olha, a hipnose, né, surge em tal ponto. Claro, tem ali surge em um determinado momento como ciência, né, por assim dizer, com essa nomenclatura, né, hipnose. Tem um determinado período além do século XVIII que inicia na Inglaterra, né, com algumas pesquisas, e inclusive usa-se esse termo, né, hipno, né, que tem a ver com sono, né, porque as pessoas estavam em um estado que parecia adormecidas, né? E aí depois o próprio autor percebe que talvez ele se equivocou porque elas não estão dormindo, tem uma diferença entre o sono e o estado de transe, né? Mas aí, enfim, já se usava o termo hipnose e o termo hipnose foi ficando. E aí tem estratégias da hipnose clássica, tem técnicas da hipnose clássica que perduraram por muito tempo e que foram usadas, inclusive, para atendimentos clínicos por Charcot, né, que é um dos médicos que trabalha com a histeria, né? Depois é utilizado também por vários outros profissionais. O próprio Freud, né, experimenta a hipnose e tal. Em um determinado momento ele resolve abandonar ali a hipnose. Então tem um histórico assim da hipnose. E aí quando o Erickson encontra a hipnose, ele percebe assim, olha, ele encontra numa hipnose de show. As pessoas saíam de cidade em cidade, os hipnólogos, né? Igual assim, hoje a gente, né, tem muita gente que faz pela internet, mas o hipnólogo ele saía viajando de cidade em cidade fazendo show lá de hipnose, né, mostrando a capacidade da mente das pessoas, né? E aqui no Brasil é curioso falando sobre isso, eu nem tinha preparado para falar sobre isso, mas só fazendo um rabisco, assim, um rascunho em parênteses, né? Aqui no Brasil, a hipnose ela tem um boom, né? Através daquele rapaz que eu acho que vocês já ouviram, né? Ele que eu tive a alegria de conhecê-lo e de estar com ele em alguns momentos, né? Que é o Fábio Puentes, né? Aquele que falava assim, bem dormido, bem dormido, bem dormido, na televisão, né? Vocês chegaram a conhecer ele ou não? Viram aí tiveram contato, né, com o trabalho dele? E o Fábio, ele faz muito dessa hipnose de show, de palco e tal, mas justamente nesse sentido, de mostrar a nossa capacidade, a capacidade da nossa mente, né? Porque ele faz um trabalho clínico incrível também, né? Ele não é um especialista em show somente. Ele usa o show para mostrar a capacidade da nossa mente, né? E ali convencer, inclusive, um público maior que pode usar essas técnicas para tratamento para ter uma qualidade de vida melhor, para superar determinadas dificuldades, né? E é incrível mesmo, minha gente. Assim, eu não sei se vocês já viram alguma demonstração de hipnose na prática, né? Mas eu particularmente tenho um perfil cético, né? E é incrível, assim, é surpreendente os efeitos, né? Então, quando você faz uma analgesia, quando você faz uma anestesia, que você percebe assim, nossa, esse negócio funciona mesmo assim, né? Então, é empolgante, assim, de você ver. Inclusive, né, na França, na Europa, mas prioritariamente na França, você vai fazer uma cirurgia na França, primeiro você passa por técnicas de hipnose. E aí, se você não responder bem, você vai para anestesia química, né? Para injeção lá, enfim, para anestesia química. Inclusive, eu tinha lido sobre isso e eu achava que era conversa para boi dormir, né? Até que justamente pelo meu perfil cético, né? Até que eu acompanhei uma paciente que mora aqui no Brasil, mas ela é inglesa, e ela resolveu ter a filha dela na França, né? E ela me disse que o procedimento foi exatamente esse lá na França. O pessoal primeiro chegou com técnicas de hipnose, de respiração, de concentração e tal, e aí, como ela não respondeu bem, fizeram uma anestesia química, né? Mas só depois dessas primeiras estratégias. Então, é um sonho, né? Quem sabe um dia, se não implementar no Brasil todo, porque é um país continental, né?
mas quem sabe aí pelo menos fazer pontos de desenvolvimento desse tipo de trabalho por aqui também, né? E aí, antes da gente ir para o exercício, né? Porque daqui a pouco o nosso tempo está encerrando, eu quero fazer o exercício, depois abrir para perguntas, né? Mas antes da gente ir para o exercício, só para concentrar, só para uma última pergunta que eu anotei aqui, né? Então, Adam, para que a hipnose, né? Para que eu vou usar a hipnose? Então, como eu já disse, para processos de autoaplicação, ela é bem funcional, né? Para acompanhamento clínico, se você é terapeuta, médico, fisioterapeuta, dentista, enfim, né? Você não precisa se transformar em um hipnoterapeuta, você pode incluir a hipnose nos teus atendimentos. Então, se tu é dentista e tem uma pessoa com pânico ali, né, daquela ferramenta, daquele barulho, tu pode fazer uma estratégia, uma técnica só para ajudá-la naquele cenário. Então, você não vai ser um hipnoterapeuta, você só vai usar hipnose naquilo que você já faz, né? E aí, se você é uma pessoa que não quer aplicar clinicamente, aí você vai precisar estudar, fazer a formação, estudar a hipnose e encontrar aonde aplicar. Então, pode ser aplicado em comunicação para estratégia de vendas, por exemplo, né? Pode ser aplicado para palestras e aulas como essa, né, que eu estou fazendo aqui. Então, tem professor que diz: hoje em dia está muito difícil porque os alunos não prestam atenção, né? Então, a gente tem habilidades na comunicação hipnótica para reunir a atenção das pessoas, né? Você pode usar a hipnose para melhorar a tua qualidade de vida em família, por exemplo, né? E aí, enfim, aí as possibilidades de aplicação são vastas, né? Então, pai e mãe também é incrível usar com filhos. Na pandemia, eu e a minha esposa, a gente usou muito com a nossa filha, né? Inclusive, estratégias para ela dormir melhor, enfim, né? Para ela entender aquilo que estava acontecendo, né? Que ela tinha uma idade, era pequenininha. O trabalho com metáforas e crianças, para crianças, é incrível. Assim, eu não sou especialista em crianças, mas eu tenho alunos que eu supervisiono, né, que atendem crianças com hipnose, e é incrível, assim, porque, de novo, não abandona a expectativa de que a criança se deite e fica de olhinhos fechados lá em transe, tá? A estratégia com criança é diferente, é uma estratégia lúdica, é uma estratégia de intervenção com o inconsciente, metafórica, né? Então é curioso, assim. Só um parêntese breve antes de ir para o exercício, né? É porque quando eu começo a falar de hipnose, eu fico com vontade de contar um monte de coisa, né? Mas aí só essa é a última história, tá? A nossa filha estava com febre emocional, porque eu tinha viajado e ela tinha esse quadro de febre emocional, né? A gente já conhecia. E aí a Adriana, né, a mãe dela, a minha esposa, chegou e disse assim: Olha, eu vou fazer aqui uma intervenção. Ela contou uma história, né, para nossa filha, assim: Olha, tinha lá uma floresta linda, tal. Eu vou resumir para não estender muito, né? E de repente começou a esquentar muito, tudo secou e os animaizinhos fugiram e tal, mas de repente os animais começaram a trabalhar, a cuidar daquilo e aquela floresta foi e ficou verde de novo, né? E aí quando minha esposa terminou a história, porque aí metáfora a gente não conta a moral da história, né? Então quando minha esposa terminou lá tudo bonitinho, nossa filha foi e disse assim: mamãe, mas aí secou tudo de novo, né? E aí minha esposa disse: Nossa, mas como assim, né? Você secou de novo, vai estragar tudo de novo. Aí ela disse: Não, mas calma, os animaizinhos vão trabalhar juntos e vão refazer e vai ficar tudo bem. E aí a febre da nossa filha fez exatamente isso, né? Ela aliviou, que era como aquele primeiro momento em que ficou tudo bem. Ela subiu de novo, né? Que foi o momento em que teve lá a crise novamente, e ela baixou e aliviou definitivamente, né? Naquela noite. Então, é curioso como a gente consegue fazer estratégias que a gente percebe na prática isso funcionando. Então, eu, como hipnoterapeuta, quando eu construo uma metáfora, eu tenho uma expectativa, uma projeção, uma ideia do que vai acontecer. E aí, quando a gente vê isso acontecendo na realidade, na prática, né, é muito bom, é muito incrível, assim, quando a gente percebe que a gente acertou e construiu uma metáfora adequada, né, para tirar um sujeito de um lugar e levar para o outro. Ok, então vamos fazer o Só, exercício, só né? complementando, Adamo, que Sim, à eu vontade. vou levar para o curso, que é uma parte nova, essa parte relacionada à hipnose com crianças, tá? A gente vai Legal. trabalhar bastante essa questão de metáforas,
para trabalhar ansiedade, déficit de atenção, calculia, dislexia, todos esses movimentos que são bem legais porque trazem uma perspectiva de pegar a mente que está bem virgem, né? Bem novinha, bem bonitinha, e trabalhar ela através desses arquétipos e ao mesmo tempo dessas metáforas, de uma forma bem pontual. Eu tenho vários casos clínicos legais com crianças que utilizo a hipnose, e a gente vai estar fazendo isso também no curso. E aí vou fazer só um exercício breve, né? Óbvio que nós estamos aqui num grupo que cada pessoa vai responder de forma diferente, né? Então, só para a gente poder perceber, sentir também outras pessoas vão assistir gravado. Então, por ser em grupo, não tem como a gente medir, né? Porque aí, sendo individual, a gente vai medindo quando a pessoa está aprofundando o estado de transe. Então, de repente, para alguém que vai ouvir este exercício, seja uma coisa leve e tranquila, assim. Para outra pessoa, pode ser que seja leve, porém mais significativo, né? Então, eu vou só deixar vocês com vocês mesmos, né? Então, não tem como a gente medir muito bem, é só um exercício genérico que eu gosto de fazer em momentos como esse, tá? Então, procure uma posição confortável aí, por favor. Se possível, feche um pouco seus olhos. Se preferir não fechar os olhos, olhe para um ponto aí fixo na tua frente, tá? Essa ideia de fechar os olhos ou olhar para um ponto fixo, o objetivo é só a gente internalizar um pouco, né? Diminuir um pouco os estímulos externos e olhar para algo interno. Diz a você mesma, a você mesmo, mentalmente, que não existe uma forma certa nem errada de fazer este exercício e que, independente de você estar com os pensamentos calmos ou agitados, você vai conseguir ouvir o som da minha voz. E a única coisa que é importante que você faça nesse momento é ouvir o som da minha voz. Vá observando o teu corpo, então apenas passa a atenção por sua cabeça, seu pescoço, seus ombros, seus braços, seu peito, seu quadril, suas coxas, seus joelhos e seus pés. E percebe que quando nós passamos a atenção rapidamente assim, nós nem sempre notamos o tecido da nossa roupa em contato com a nossa pele, ou até mesmo a temperatura do ambiente que podemos perceber pelas nossas mãos. Veja que quando eu falo desses dois pontos, a tua atenção vai até lá. Então nós começamos a manejar a tua atenção. E perceba que quanto mais você vai ouvindo o som da minha voz, mais fácil vai sendo organizar a sua atenção. Você vai aprofundando essa experiência, vai deixando o teu corpo parado e relaxado, e sua mente vai ficando solta e criativa. E você vai buscando um estado adequado, que signifique saúde e bem-estar. Talvez tua mente te leve para um ambiente que signifique saúde e bem-estar. Talvez você apenas tenha uma sensação. Talvez você perceba uma luz no centro do teu peito se espalhando. Eu não sei o que significa saúde e bem-estar para ti, mas eu sei que algo dentro de ti saberá te conduzir para esse processo. E quanto mais você vai ouvindo o som da minha voz, mais você vai aprofundando essa experiência. E mais tempo você vai ficando nesse ambiente que significa saúde e bem-estar. E você pode receber o remédio adequado para aquilo que você está vivendo neste momento. A minha voz pode se tornar a sua própria voz.
As minhas palavras podem se tornar as suas palavras. E você pode receber um conselho, um remédio para aquilo que você está vivendo nesse momento. Pode ser uma parte do teu corpo, um órgão do teu corpo, que precisa ser ajudado através da mudança de um hábito. Pode ser algo no teu relacionamento ou nos teus relacionamentos, na forma como que você se relaciona com amigos, com filhos, com pais, com familiares, ou até mesmo no relacionamento afetivo, amoroso. Pode ser algo no relacionamento com o seu dinheiro, com a sua profissão. Eu não sei o que você tem atravessado, mas lembre sempre que algo sábio sempre saberá como lidar com isso dentro de ti. E que nesse instante você está dando a oportunidade deste sábio se manifestar. Isso. E talvez esse remédio não venha com palavras, talvez venha com sensações, com imagens, com símbolos. E você recebe essa visita deste algo sábio, não somente agora aqui, mas imagina isso te acompanhando nas próximas atividades deste dia de hoje, quando você deitar e dormir, através do teu sonho, através do dia de amanhã e dos dias que se seguem. E aí você agradece a algo profundo dentro de ti por essa possibilidade e vai deixando que o teu corpo se sinta mais saudável e tenha cada vez mais bem-estar. E essa sensação vai crescendo dos teus pés até os teus joelhos, dos teus joelhos até o teu quadril, do teu quadril até o teu peito, até os teus ombros. Preenche teu pescoço e chega à tua cabeça. E sentindo-se bem e saudável, você vai ficando mais atento, atenta, mais desperto, desperta, mais presente. E no seu tempo, vai movimentando os dedos dos seus pés e das suas mãos, talvez se espreguiçando um pouco, até abrir os seus olhos e encerrar este exercício confortavelmente. Cada vez mais atento, cada vez mais atenta, cada vez mais desperto, cada vez mais desperta, até abrir os seus olhos confortavelmente, mais presente, mais atento, mais atenta. Isso, muito bem, completamente desperto, completamente desperta. Ok. Então, quem dormiu pode acordar aí agora. Que legal, pessoal. Então, agora, né, fico aí disponível se alguém tiver alguma pergunta específica, alguma interação específica, estamos aí à disposição. Eu fiquei hipopotizado, Adamo. Funcionou, Luciano? Caramba, cara. Eu sempre falo que não precisa de muito, sabe? O essencial é simples também na hipnose Uhum. clínica, né? Ela tem um nível de partes que compõem uma terapêutica, né? Por exemplo, a tonalidade da sua voz, o campo da indução de algumas palavras específicas,
ela vai trazendo para a mente um estado de entrega e relaxamento muito grande. Então você não precisa de muito, de verdade. É uma abordagem que você aprende ela de uma forma prática, mas dentro de um campo de simplicidade. Então não precisa de muita coisa. É só uma questão mesmo de saber o que você está fazendo, utilizando as palavras e o contexto que você está atuando para que você possa ter um bom resultado. Então, é incrível. Gente linda, perguntas, dúvidas? Se você quiser falar da sua experiência de ser hipopotizada pelo professor Adamo, você pode falar também, tá? Eu acho que tá todo mundo falando ao mesmo tempo e não abriram o microfone para Não, falar ainda. é todo mundo esperto, Adamo, todo mundo conhecido, todo mundo já tá, dá aula pra gente esperta e conhecida, inteligente, é incrível, cara. A gente não precisa falar muito. Pessoas incríveis que já conhecem, ou, então, ou ainda estão, ou ainda estão hipopotizadas. É, né? É, Não terminaram ainda a experiência, né? é. O Samu passou por uma experiência, não foi, Samu, também? Eu nem lembrava, ele me falou esses dias por áudio aí no WhatsApp, eu aqui no, numa das turmas eu fiz uma intervenção com ele, né? Foi na turma de São Paulo que eu estava na sala e o professor gentilmente convidou, quer fazer o exercício? Eu falei, eu quero. Então foi o mesmo módulo que a Lívia também participou, a Lívia está aqui presente hoje. Aí ela gentilmente também ela autorizou a gente usar o vídeo dela de exemplo que o professor Luciano também fez. Daí a gente mandou lá no grupo para vocês terem uma ideia também, né? Então, mas foi incrível, foi. E é muito disso que o professor Adamo falou, assim, a gente tem uma não é um pré-julgamento, assim, mas uma ideia mesmo, né, do que é e de fato, quando a gente vê, já aconteceu e é muito leve, assim, é muito tranquilo, né, então, muito legal. Muito bom. Que bom. Pessoal, a aula vai ficar gravada, mas quem quiser aproveitar agora, ó, ao vivo, professor Luciano, professor Adamo, para tirar dúvida, fazer algum comentário também. O silêncio é uma hipnose, então tá tudo bem. O silenciadamente é uma hipnose, então. É isso. Você pode escrever também se você quiser, tá? Se você não quiser abrir o microfone e falar, você pode escrever a sua dúvida ou pergunta que a gente vai respondendo. Esse curso é um curso para qualquer pessoa que busca novos recursos, que busca autodesenvolvimento pessoal também, é importante deixar claro isso. Destinado a qualquer pessoa que tenha interesse nessa área de desenvolvimento humano. É um curso que vai acontecer, o primeiro módulo, dia 5 e 6 de julho, em Chapecó. A gente vai estar divulgando depois em outras cidades, que a gente vai estar levando o mesmo curso. Como eu falei, ele está com a roupagem nova, com um campo de práticas e exercícios novos, que tem um tempão que a gente não faz nada. Não tem o quê? 3 anos? É, nem lembro, acho que é isso. Eu Acho que é acho que são mais, né? 3 anos, mais ou menos, que a gente foi a última turma que a gente fez. E Uhum. aí a gente foi focado em outros projetos, mas agora pelo fato de a gente eu e o Adno termos descoberto muitas novas tecnologias em relação ao que está acontecendo no campo da mente hoje, né, na atualidade. A gente, cara, vamos retomar esse curso, vamos trazer essa experiência nova que a gente está constatando no campo, né, como que isso Sim. está tendo resultados significativos. E fica o nosso convite, tá? É um curso totalmente prático, onde você vai aprender de forma simples e profunda a hipnose clínica, conceitos de hipnose clássica, conceitos da hipnose ericksoniana, cursos de técnicas diversas
aplicadas no contexto de trabalho que você tem como profissão hoje. Então, fica o nosso convite. A gente inicia dia 5 e 6 de julho em Chapecó. As meninas vão estar enviando para vocês todo o material com as 4 datas específicas. E se você sente esse chamado para que você possa complementar e aprender sobre essa abordagem, seja bem-vindo, para que a gente possa juntos estabelecer um campo de ter mais um recurso facilitador, onde você vai proporcionar para você e para seu cliente um movimento incrível, tá? Então eu vou também, a gente vai passar também por um movimento de hipnose em grupo também, eu vou estar falando como fazer, de que forma fazer, então a gente vai estar nesse contexto maior, trazendo várias possibilidades para que você possa aplicar dentro da sua área de trabalho esse movimento chamado hipnose clínica, tá? Então, obrigado, meninas, obrigado, Adam, obrigado, Samu, obrigado a cada um de vocês pela presença aqui hoje. Esse material vai estar gravado, o Samu vai estar enviando para vocês, podem revê-lo e sejam bem-vindos a essa nova turma de hipnose aqui pelo Instituto ILA, para que a gente possa, juntos, jogar duro, hipopotizar a galera, né? Vamos hipopotizar a galera por aí, tá? Tem alguma pergunta? Valeu, valeu. No question? Acho que não. Cara, eu adoro dar aula pra gente inteligente, é muito bom, cara. É muito maravilhoso isso. As pessoas estão. Força, amor. Oi, eu vou. Até amanhã, pessoal, eu vou liberar então a gravação gratuita para vocês reassistirem no YouTube. Mas como todo mundo está participando do grupo do workshop, né? A gente criou um grupo no WhatsApp. Assim que a gente finalizar aqui, eu vou abrir o grupo para o pessoal conversar, tirar dúvida. De repente, agora o pessoal tá pós hipnose, então de repente não tem dúvida agora, mas de repente já dormi, tive um sonho assim diferente, né? Então amanhã ainda o grupo vai estar aberto, né? A gente criou o grupo mais para conversar mais sobre esse workshop, mas lá também a gente vai colocar logo em seguida algumas informações do curso. Heloísa, Catiane e Inês estão no grupo também. Caso alguém tenha uma pergunta específica, queira chamar elas também, fiquem à vontade, tá? Se vocês sonharem essa noite com fantasma, a culpa é do Adamo, tá? Se sonharem com anjo, se sonharem com anjo, é o professor Luciano, tá bom? O A Luciano me chama de responsabilidade é JC, dele, ele viu? que Aí fez o ele vai e exercício, joga não fui eu. essa. Então, assim, sou eu com o anjo e o professor Luciano. Sou eu com o fantasma, é o professor Adamo que é responsável. Eu só não sei por que tu tá diferenciando, né? Porque anjo é fantasma também, né? Então, Não, não não, é tem. só uma questão, é metafórica, tem que falar metáfora, tem que começar a ensinar metáfora pra galera, entendeu? Agora, se você tiver uma segunda noite de sonho, uma terceira noite de sonho, não para de sonhar com fantasma, chama o SAMU, tá? Mas não é esse SAMU aqui, não, é o SAMU para tomar uma injeção de sossega-leão lá, porque aí você ficou, ó, cantando a cabeça, tá? Ok, gente linda, muito obrigado pela sua presença, participação. Estamos juntos. A gente vai fazer outro movimento. Vamos ver se a gente marca mais um para poder falar sobre uma temática diferente na próxima semana, tá? E a gente se encontra para trocar figurinha, bater ping-pong, tá? Vamos fazer um tema bem legal na próxima semana para que você possa participar. Convida as pessoas, né? Convida aquelas pessoas que enchem o saco também para poder ser hipnotizado aqui. E aí você vai gerar um movimento de expandir ainda mais Luciano, essa, e também essa assim, técnica incrível. convidar o pessoal também que se lembrou de alguém assim, então se durante o workshop Hã? você tava, lembrou de um fisioterapeuta que te acompanha, né, um médico que você tem contato, assim, manda o convite também e tal, né? Manda também essa aula, né? Porque às vezes a gente vai lembrando de pessoas que podem se beneficiar, né, com a Uhum, hipnose assim. Então, também é legal, né, para conhecer uhum. e também ser convidado aí para esse nosso encontro presencial na formação, né? Show. Muito bom. Venham para essa formação que vai fazer a diferença na sua vida. Pode ter certeza disso. E até breve. Beijo, fica com Deus. Valeu, Grati- valeu. Gratidão, Lu. Gratidão, Samu. Gratidão, Adamo. Um beijo grande. Gratidão. Tchau, Betinha. Gratidão.